Então, hoje, dia 23 de março de 2022, o nosso último encontro do estudo A Igreja e os Desafios do século XXI. Então, nós cobrimos todos os principais desafios que a igreja vem enfrentando. Nós recebemos alguns alertas das diferentes aulas que nós tivemos a respeito de nominalismo, secularismo e tantos outros ismos, né, e tantos outros temas que nós vimos nesses meses. Já são 4 meses que nós estamos dentro desse estudo, e hoje a gente encerra esse ciclo falando de um tema que ele segue relevante, né, apesar de, infelizmente, na era atual, ser um desafio falar de pecado muitas vezes em algumas igrejas, porque as pessoas têm buscado igrejas onde elas se sentem bem, onde elas se sentem acolhidas, e o pecado é um tema relevante, é um tema importante de ser tratado, mas, de certa forma, tem sido esquecido, tem sido pouco falado, pouco anunciado. Me lembro, no início da pandemia, março de 2020, não sei se foi em março ou abril especificamente, mas está no YouTube, está no canal da nossa igreja. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Júnior que ele mencionou que o vírus que ainda mais mata não era a Covid, mas é o pecado. Né? O maior vírus que assola a humanidade ainda nos dias de hoje continua sendo o pecado. Eu tenho carregado essa frase comigo já por mais de 2 anos, quase 2 anos, né? Bom, nosso objetivo hoje é refletir sobre o que é o pecado, quais as suas ramificações, porque existem diferentes conceitos de pecado, existem diferentes aplicações de como o pecado acontece, como ele se dá, como ele impacta a nossa vida. E vamos também ter uma ideia de como a gente busca uma vida de santificação. Então, eu já citei 2 palavras-chave aqui, que uma é a justificação e outra é a santificação, que são 2 momentos, né, são 2 alvos específicos na vida do cristão. Nós vamos abordar mais adiante. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos falar sobre pecado, vamos falar sobre as ramificações, os impactos desses pecados nas nossas vidas e como a gente lida com isso, porque não adianta também a gente conhecer todas essas ramificações e não poder refletir sobre como a gente lida com isso no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto é que pecado é uma palavra que, dentro do nosso idioma, dentro do português brasileiro, pode ser considerado um substantivo, ou pecado, né, um sujeito. Então, mas se nós pararmos para refletir, nós fazemos atualmente um outro uso dessa palavra, que seria num âmbito de adjetivo de atribuição, né, um adjetivo de qualificação. Então, acaba sendo uma palavra que nós vamos utilizar para dizer que isto é pecado, né, eu estou qualificando uma ação, estou qualificando um ato, ou não, isso não é pecado. Então, temos esses 2 usos atualmente, como um substantivo, né, a própria palavra, e como um adjetivo que vai atribuir uma qualificação a uma situação, a um contexto. É conhecido que o pecado conduz o homem ao juízo divino. Nós temos diversas referências bíblicas a respeito disso, né? Nós temos uma infinidade de 66 livros na nossa Bíblia que vai dar a ideia de que o pecado ele é danoso, ele vai conduzir ao juízo divino. E dentro dos 1189 capítulos que nós temos na nossa Bíblia, apenas 4 capítulos tratam de um contexto livre de pecado. São eles os 2 primeiros capítulos, que é o que? A criação, antes da queda, né, antes do pecado, e os 2 últimos capítulos, nós podemos dizer que é o reino de Cristo, o céu e a terra, sem lágrimas, sem choro, sem pranto, sem ranger de dentes. Tá? Então, de todo esse contexto bíblico, nós temos aí 1185, mais de 95%, a maior parte de toda a Bíblia está tratando de um contexto onde o pecado ele existe e ele está assolando a criação de Deus. Então, quando nós paramos para analisar desde da queda, em Gênesis, algumas situações não deveriam ser como são. Por exemplo, dores no parto, o trabalho ser cansativo, o trabalho ser enfadonho, então com o suor do rosto o homem comerá desta terra, com dores a mulher dará luz, né, ao filho. Então nós temos várias consequências do pecado, não só para o homem, não só para a mulher, mas para a própria criação como um todo. Então
as plantações começaram a dar espinhos e cardos, como a Bíblia diz, né? Começou a também criar alguns mecanismos danosos, alguns mecanismos de corrupção, que é uma das palavras-chave que nós vamos ver na sequência. Então, quando nós paramos para analisar todo o Antigo Testamento, nós vemos desde o começo a tragédia que o pecado inicia. Então, começa em Adão, passa pelos seus filhos, vemos um incidente de homicídio logo nos primeiros capítulos da Bíblia, passa pelos patriarcas, então, desde Abraão, Isaac, Jacó, esse contexto de pecado, ele vai se prolongando, e acaba que todo o Antigo Testamento, então, ele é coberto dentro do contexto de pecado, depois da queda, né? Depois do incidente ali de Adão e Eva. E na Bíblia nós temos evidências que mesmo os grandes homens de Deus falharam, né? Eles pecaram. Então, nós vamos entender aqui o real contexto do que significa, né, de forma bem simplificada, o que é pecado efetivamente. Isso nos dá subsídios para entender que mesmo Moisés, mesmo os patriarcas, mesmo os grandes homens de Deus mencionados no Antigo e no Novo Testamento falharam e cometeram algum tipo de pecado. Então, no Novo Testamento também, essa tragédia ela é ainda mais intensificada. Por quê? Porque nós temos a figura do Filho de Deus, nós temos Jesus realizando um chamado ao arrependimento e, infelizmente, a grande maioria recusa esse chamado, não dá importância para aquelas palavras, e como se não bastasse, essas pessoas que rejeitam esse chamado ao arrependimento ainda perseguem aqueles que aceitaram esses ensinamentos e buscam uma vida diferente, né? Buscam uma vida de santificação. Então, o pecado ele está abundante nas duas referências bíblicas que nós temos, tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu me refiro ao Antigo Testamento porque é a forma clássica, né? Velho Testamento, irmão, não é uma abordagem muito adequada para o estudo bíblico. Então, é Antigo Testamento, tá? Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem esse contexto de pecado bastante acentuado, e isso vem a piorar um pouquinho no Novo Testamento, porque temos a figura, temos o modelo, temos os ensinos adequados, mas rejeitam mesmo, e não é por desconhecimento. Então, Jesus ele esteve presente ali em grande parte daquele contexto, e não é que as pessoas não tiveram a oportunidade de escutar os seus ensinamentos, é que elas realmente optaram por não levar a sério, por não obedecer estes ensinamentos. Com isso, na Bíblia nós vemos várias implicações que o pecado traz para a criação de Deus, incluindo a raça humana. Então, por meio do pecado, somos culpados e corruptos antes da justificação, que é o momento ali que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Esta corrupção ou depravação, ela é considerada total dentro do contexto bíblico. E isso não quer dizer que uma pessoa ela é totalmente corrupta. Não é isso. Quando a gente vê o contexto bíblico dizendo que a corrupção ela é generalizada, ela é total. Mas sim que todas as áreas da vida humana são afetadas pelo pecado, sofrem algum tipo de impacto pelo pecado, né? Então, se nós pararmos para analisar aqui as três partes do corpo humano, então, tanto o corpo físico, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram com lepras, erupções, né, feridas no seu corpo, em detrimento, em resposta a uma atitude pecaminosa, a uma conduta pecaminosa. Temos também relatos bíblicos que trazem exemplos do impacto na alma das pessoas. Ganância, roubo, paixões, como, por exemplo, poder, lascívia, ego, são impactos do pecado na alma do ser humano. E em âmbitos espirituais, nós temos também até eventos de possessões demoníacas que podemos observar, especialmente no Novo Testamento, né? Especialmente no Novo Testamento. Então, são algumas implicações que o pecado traz na vida, no corpo do ser humano. Em função da queda, e com base também, nós podemos pegar algum respaldo ali em Romanos, capítulo 5, verso 12, né? Nascemos culpados e carregamos essa culpa durante toda a vida. O pecado, ele acompanha a vida do ser humano, de modo que o sacrifício na cruz é
o único caminho, é o único modo pelo qual o homem pode se ver perdoado, justificado, de uma forma que possa ter a sua religação no seu relacionamento com Deus. Então, o sacrifício na cruz era a única maneira de nos conectarmos com o Criador. E, assim, a sequência desse estudo vai deixar isso claro, né, do porquê que somente o sacrifício na cruz poderia ser o caminho, né, para que a gente pudesse ter a religação com Deus. Não haveria outro, não tinha como. O ser humano não é capaz de não pecar. E esse estudo de hoje visa deixar isso muito evidente e fazer com que nós recuperemos a gratidão pelo sacrifício na cruz. Porque às vezes a gente esquece, irmãos. A gente esquece, a gente não põe foco nessa memória de que nós somos comprados na cruz do Calvário e que não teria uma outra forma de salvação para nós, seres humanos, a humanidade, se não fosse esse sacrifício feito por Jesus, uma decisão tomada pelo próprio Deus. Então, nós temos diferentes ramificações do que nós conhecemos sobre o pecado. Então, pecado, nós temos pelo menos aí 17 palavras, 17 termos utilizados ao longo do Antigo e Novo Testamento para utilizar o contexto, para descrever o contexto do pecado ou alguma ação, alguma influência que o pecado faz na nossa vida, tá? Podemos entender que o pecado é qualquer falha. Essa é uma definição livre. Então, só para esclarecer, o material desse estudo de hoje, ele foi baseado em 3 referências que, além da palavra de Deus, são referências muito boas, que é a teologia sistemática de Wayne Grudem, foi uma das referências utilizadas para a construção desse material. Também a teologia do aconselhamento cristão, pastor Jay Adams, uma das referências nesse tema. E também o Manual Bíblico MacArthur, do teólogo John MacArthur, também um dos grandes nomes da teologia moderna. Então, essas são as referências que foram utilizadas para a construção, e muitos dos termos que nós temos aqui, nós vamos utilizar 16 termos para fazer esse estudo sobre o pecado, são termos que eu não me preocupei em trazer aonde eles são empregados na palavra de Deus, mas sim quais são utilizados no Antigo Testamento, quais são utilizados no Novo Testamento, e pretendo também trazer alguns exemplos aqui para os irmãos de momentos bíblicos em que esses pecados, esses contextos de pecados ocorreram. Então, podemos entender, se nós pararmos para sintetizar todas essas palavras, todos esses termos, nós vamos entender que, na verdade, o pecado é qualquer falha em se fazer o que Deus requer. Isso inclui o que ele proíbe, né? Fazer o que ele proíbe. Em outras palavras, fazer o que Deus diz para não fazer, ou ainda, não fazer o que ele manda fazer. Podemos resumir isso, então, uma simples frase: pecado é desobedecer a Deus. Isso resume bem o contexto de pecado, tá? Só que nós podemos entender que isso é apenas uma conclusão. E aí nós vamos ver nos próximos slides como que essa conclusão ela se torna possível. Porque Deus ele dá uma série de mandamentos, né? Não são só 10 mandamentos. Deus dá uma série de mandamentos na palavra de Deus, durante todos os 66 livros da Bíblia, e nós temos um resuminho aqui para dizer o que é pecado. Então, nós vamos encaixar essa desobediência em 16 outros termos que nos ajudam a entender situações pecaminosas, condutas pecaminosas ou um status pecaminoso. Conduta pecaminosa. Então, aqui na visão do pastor Jay Adams, existem 3 categorias de pecado do ponto de vista do pecador. Então, existe a conduta pecaminosa, ela vai se caracterizar em ações. Isso, por alguns teólogos, é chamado de pecados sociais, que eles se manifestam no regime social, na sociedade, eles são visíveis a outras pessoas. Então, envolve uma ação e essa ação ela é vista por outros. O pecado social. Mas também existem pecados que eles não entram no âmbito da ação. São pecados de pensamento, também chamado de pecados internos ou pecados do coração.
Nós podemos aqui dar um exemplo lá no Sermão do Monte, quando Jesus ele fala assim, olha, vocês ouviram que adulterar com a mulher do próximo é pecado, né? Isso é um pecado social. Eu, porém, vos digo, se olhar e cobiçar em vosso coração, já cometeu adultério. Ou seja, é um pecado interno, pecado do pensamento, pecado do coração. Além disso, existem também situações onde eu tenho um pecado que envolve uma ação, mas esse ofensor, ele oculta esse pecado, e atualmente nós tratamos esse conceito de pecado como pecados ocultos, né? Pecados que eles são praticados, eles envolvem uma ação, mas essa pessoa, ela procura momentos, procura horários, procura situações específicas onde ela não pode ser detectada praticando aquele ato. Então, nos próximos slides, nós vamos analisar os diferentes termos utilizados na Bíblia com relação a pecado e entender algumas situações bíblicas em que isso ocorreram, ok? Para começar, irmãos, nós temos a palavra avá. Eu não vou saber aqui a pronúncia adequada, a pronúncia correta, mas que tradução literal, isso é uma palavra do hebraico, significaria algo como uma inclinação. Se nós formos traduzir aqui para o nosso vocabulário, podemos dizer que seria algo torto, algo desalinhado, algo fora ali de um padrão, né, fora de um prumo. Então, isso pode se referir, por exemplo, a algo que teve a sua natureza, teve o seu objetivo modificado. Então, um exemplo que é utilizado aqui pelo Wayne Grudem é uma chave danificada que não se encaixa mais no cadeado. E essa interpretação bíblica pode se referir ao que nós temos hoje, ao que nós representamos hoje como seres humanos. Então, fomos designados, fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus e honrá-lo, porém, tivemos a nossa natureza modificada pelo pecado, de modo que não conseguimos agradar a Deus, se não for por meio do Espírito Santo, se não for por meio da justificação e o processo contínuo da santificação que nós vivemos todos os dias. Então, essa é só a primeira terminologia, é uma terminologia geral, é um termo geral, generalista, que dá a ideia de que aquilo que deveria ser já não é mais como deveria ser, né? Aquilo que deveria, a forma como deveria ser, infelizmente foi adulterado. E isso pode remeter ao próprio ser humano, que foi criado de uma forma e que hoje não é mais por influência do pecado. O segundo termo é pacha ou pachá, que literalmente significa rebeldia contra uma autoridade constituída, ou ainda revolta. Então, basicamente, nós estamos falando de uma desobediência ou rebelião. E isso aqui não diz respeito somente a uma desobediência contra Deus, mas também contra as autoridades instituídas por Deus. E aí nós temos alguns respaldos bíblicos de algumas autoridades instituídas por Deus. Então, a desobediência, quando nós paramos para analisar, por exemplo, lá no Éden, qual foi o grande pecado de Adão e Eva? Eu acho que eu ouvi a missionária falar no Congresso de Missões, né, nesse final de semana. Então, o que mais que Adão e Eva fez demais? Né? Eles comeram um fruto, mas o conceito em si do pecado foi a desobediência, de não cumprir uma ordenança dada pelo próprio Deus. Então, temos essa palavra no Antigo Testamento, pacha ou pachá, que vem com relação a uma revolta, uma rebelião contra uma autoridade instituída, podendo ser o próprio Deus, inclusive. Uma terceira terminologia seria ra, destruir, arruinar, que é literalmente a ideia do pecado arruinando, deteriorando, né, a criação, a ideia de que o pecado ele deteriora e traz ruína. Isso significa o quê? Pode ser exemplificado como uma pessoa que ela representa, ela pega um contexto e ela destrói, ela arruina aquilo que deveria ser adequado. E muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente e involuntariamente. Então, nós, por meio de nossas ações, por meio de nossos atos, por meio de nossos exemplos, arruinamos determinada situação, arruinamos determinado contexto, e isso é o pecado de Ra, né? O pecado dessa palavrinha, né? Do termo Ra. Então, aqui nós podemos colocar o exemplo daquele homem de Deus
que deveria ser o exemplo, mas por não ser o exemplo, ele arruina, ele dá um exemplo equivocado, e isso faz com que muitas vezes uma pessoa, uma família, se afaste da presença de Deus. Trazendo aqui exemplos mais atualizados, né, para o nosso dia a dia. Outra terminologia é racha, literalmente agitação, confusão, perturbação. Isso aqui, irmãos, agora nós vamos começar a entrar em alguns termos que, se nós não pararmos para refletir, nós não saberíamos que isso é pecado, que isso é visto como uma forma de pecado, uma ramificação do pecado, segundo a palavra de Deus. O que é o racha? Então, descreve alguém agitado, sem direcionamento, agitando outros, desarranjando as coisas, provocando confusão, alguém perdido. Então, é aquela pessoa que ela tem falta de clareza do direcionamento de Deus para a sua vida, para a sua própria vida. Então, em outras palavras, uma pessoa que ela não entende a sua vocação, uma pessoa que não entende o seu chamado, que não entende o seu direcionamento de vida, ela, segundo a palavra de Deus, e não eu, né, segundo o termo racha, é uma pessoa que ela está em pecado. Porque ela deveria conhecer as palavras de Deus, ela deveria conhecer o direcionamento de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é a questão da severidade do pecado. Então, não existe pecadinho e pecadão. A gente poderia colocar uma classificação, poderia colocar um nível de severidade aqui para alguns pecados. E se nós pararmos para avaliar um pecado involuntário, um pecado inconsciente, ou seja, aquele pecado que a gente comete sem saber que está cometendo, a gente poderia estar tentado a achar que ele possui menos culpa diante de Deus do que aquele pecado que eu sei que é errado e eu vou e eu faço, né? Cometo uma atitude de rebeldia, de rebelião contra Deus, né? Uma desobediência. Mas o fato é, irmãos, que perante a presença de Deus, o ser humano ele apenas tem dois status. Ou ele está santificado, ou ele não está santificado. E a ignorância, né, o fato de eu não saber que algo é pecado, não fará de mim uma pessoa que não é culpada. Então é importante nós conhecermos esses termos e saber que uma pessoa que não vive o direcionamento de Deus, ela também estaria em rebeldia e, consequentemente, ela estaria em pecado por não estar vivendo esse direcionamento. Então, essa é mais uma terminologia. Vamos seguir, que temos aí 16 terminologias que nós avaliaremos hoje, nós estudaremos hoje. A próxima é Maal, que significa literalmente traição, quebra de confiança e infidelidade. Então, é você quebrar, violar um acordo, um compromisso que foi assumido. Podemos utilizar aqui como exemplo aquela pessoa que diz que vai parar de fazer tal coisa, ela assume um compromisso, assume uma responsabilidade, mas ela quebra esse compromisso. Isso inclui também pessoas que fazem voto, faz um voto, vou deixar de consumir tal coisa, vou me consagrar por tanto tempo, e ela não cumpre, ela viola, né, ela se categoriza aqui nesse termo Maal, que é a quebra de confiança, infidelidade e traição. Isso também vale não só para compromissos assumidos para com Deus, mas também para com o seu próximo. Então, se você assume uma responsabilidade, se você dá a sua palavra e você não cumpre, isso é pecado, segundo a palavra de Deus. Nós vamos fazer aqui um arrematado depois, né, uma sintetização de todas essas palavras, porque é importante, né? É importante, por enquanto, eu espero que até esse momento você esteja começando a entrar em modo alerta sobre a sua vida, sobre a sua conduta, mas nós vamos conversar ainda bastante para sintetizar o entendimento sobre essas terminologias, sobre esses termos. Próximo, aven ou avém, significa nulidade, vaidade, comportamento inútil ou irrelevante. É uma noção de esforço sem resultado, um viver indigno, inútil e improdutivo. A pessoa que não tem uma vida produtiva, que não está produzindo, que não está cumprindo o seu papel, está em pecado. Essa é a terminologia da inutilidade. A pessoa que ela não está sendo
produtivo ou satisfatoriamente produtivo. Nós podemos utilizar aqui o próprio exemplo bíblico do profeta Ageu. No livro do profeta Ageu, nós vemos um povo encostado, onde existe uma muralha a ser reconstruída, existe um templo a ser reformado, reconstruído, e cada um está preocupado apenas com a sua própria moradia e não mostram-se favoráveis à produtividade da obra do Senhor, né, da casa do Senhor, da própria cidade, do contexto social, né, pessoas que olham apenas para a sua própria vontade. Então, pecado de Aven, né, o termo Aven, ele diz respeito a um pecado onde eu estou inserido por não ser suficientemente produtivo naquilo que eu deveria. Então, Deus espera que nós sejamos produtivos, né? Nós temos aí a grande comissão, Mateus capítulo 28, né? Nós temos algumas atribuições, algumas responsabilidades como cristãos, e se nós não estamos cumprindo, estamos sendo também, além de desobedientes, improdutivos, ou não suficientemente produtivos. Próximo termo é Achan, que é culpa, seja por negligência ou seja por ignorância. Então, trata-se de um pecado inconsciente, um pecado involuntário, mesmo sem saber, a pessoa é culpada. Então, o Achan, que inclusive no Antigo Testamento é a palavra utilizada em Levítico para a culpa, onde a pessoa ela realmente deveria levar uma oferta de expiação, né, ao sacerdote, Achan significa exatamente a pessoa que ela é culpada, ela está com o status de culpado, não importa o que ela cometeu. Esse é o Achan, é o termo Achan. E isso pouco importa se a pessoa está culpada por negligência, ou seja, ela sabe que ela está culpada porque ela lembra o que ela fez, ou por ignorância. Ela é culpada e não sabe, né, o que ela cometeu. Então, nós vemos o exemplo de Jó, né, que ofertava a Deus por si, pela sua própria família, pelos seus filhos, todos em um determinado período, né, importando ou não se ele tivesse consciência de Achan, né, se ele tivesse consciência de que está ou não com status de culpa. O próximo termo é chata, que significa o pecado tradicional que nós mais utilizamos, que nós mais conhecemos, que é o quê? Errar o alvo, falhar. É o tropeçar, né? O cair, é o cometer um erro, cometer um equívoco. No Novo Testamento, nós temos um outro termo que significa exatamente a mesma coisa, que é a amartia, significa o pecado tradicional, né? Então, eu sei o que deve ser feito, mas eu, conscientemente, eu erro. Então, eu erro o alvo. Então, refere-se a não se conformar aos padrões de Deus. Então, é andar fora dos padrões de Deus, e isso vai trazer uma série de outras palavras, como nós já vimos, né? Logo a primeira palavra ali, Aven, nós temos, ou foi Ava, acho que foi Ava, que é exatamente a questão do conceito de torto, desalinhado, né? Então, alguém que está fora dos padrões de Deus, incluindo a sua condição de pecaminosidade e atos pecaminosos. Então, na verdade, o que nós temos atualmente de grande conhecimento do contexto de pecado se resume aqui em chata, que é o quê? Errar o alvo. Mas até aqui, o que nós vimos? Que isso não é a única condição de pecado. Então, tudo aquilo que eu vou ter um ato de desobediência a Deus é considerado um pecado, incluindo eu estar fora do seu direcionamento, incluindo eu não estar suficientemente produtivo, são formas de desobediência e, consequentemente, é um pecado. E o nosso último termo aqui do Antigo Testamento é aval, que significa injustiça, parcialidade. Noção de rompimento com a justiça, desigualdade, egoísmo, partidarismo que emergem neste termo. Então, nós temos, por exemplo, a questão lá de Tiago, capítulo 2, onde ele fala para nós não usarmos de partidarismo. O que é o partidarismo? É eu dar preferências, é eu promover a desigualdade, a injustiça, a parcialidade. Isso não é apenas uma recomendação de Tiago para o nosso tempo, né, para as igrejas. É pecado, né? Então, agir com parcialidade, agir com injustiça, usar dois pesos e duas medidas, avaliar por contextos diferentes, é uma categorização do termo aval
que é aqui nosso último termo que nós estudaremos no Antigo Testamento. Então, antes de nós irmos, irmãos, para perguntas e comentários, eu vou finalizar os termos agora também do Novo Testamento, fazer um desfecho, como que a gente luta contra essa conduta pecaminosa, e então a gente vai para a parte aí de compartilhar. No Novo Testamento, temos a hamartia, já expliquei aqui no conceito de chata, no Antigo Testamento, é exatamente a mesma aplicabilidade dessa palavra. Temos também parabases, que seria cruzar a linha de fronteira, ou seja, é o exceder até muitas vezes um limite permitido. Então, aqui nós podemos categorizar pecados de excesso. Então, existem coisas que são lícitas, nós poderíamos fazer, porém, quando feita em excesso, a gente cruza uma linha daquilo que seria permitido. Isso pode ser categorizado como parabases, é um pecado onde a gente cruza uma fronteira, a gente cruza um limite, cruza uma linha, um limite, né? Então, uma linha de proibição, a gente desconsidera um aviso ali de não ultrapasse e acaba cometendo pecado. Anomia é um estilo de vida que está relacionado a eu completamente ignorar qualquer protocolo, qualquer vontade, qualquer lei de Deus. Então, é um modo de vida onde eu simplesmente finjo que Deus não existe. Podemos dizer que isso é um pecado do ateísmo, né? Um pecado característico do ateísmo ou de uma outra religião que desconsidera a existência de Deus e de qualquer lei ou estatuto que esse Criador, que esse Deus estabeleça para a humanidade. Paracoe, ou paracoé, que aqui nós estamos já no grego, já não é mais no hebraico, né? O Novo Testamento é grego, diz respeito à desobediência a um chamado. Então, ilustra literalmente eu ignorar o chamado de Deus. É desobediência também, como todos os outros termos, né? E podemos citar aqui o contexto do profeta Jonas, que recebe um direcionamento, recebe um chamado, e ele desobedece literalmente aquilo que foi dado. E também nós temos aqui um vínculo direto com outro termo do Antigo Testamento, que é a questão do direcionamento. Eu não estar alinhado ao direcionamento que Deus dá, né, ao chamado que Deus estabelece para a minha vida. Paraptoma, que significa cair, significa eu buscar a minha independência de Deus, eu não depender mais de Deus, ou seja, eu sou autônomo das minhas decisões. Então, eu não dependo de Deus, eu não busco a aprovação de quem realmente importa, que é do nosso Deus. Então, é um modo de vida autônomo que exemplifica um cair da presença de Deus. Muitas vezes, o contexto de cair, utilizado até mesmo hoje, possivelmente, né, tenha vindo dessa terminologia, desse termo utilizado no Novo Testamento. Temos uma palavra que transformou a minha vida quando descobri, que é agnoema, que significa ignorância do que se deve saber. Então, você não saber aquilo que você deveria saber é pecado também. Então, a ignorância, ela é pecado. A agnoema é o pecado da ignorância, você não saber aquilo que você deveria. Existem coisas que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos esclarece, ela nos exemplifica, e o fato de nós nos permitirmos estar na ignorância faz com que nós tenhamos uma conduta pecaminosa. Etema, defeito ou falha, refere-se ao compartimentar ou segmentar a nossa fé, de modo que Deus ele deixa de ocupar o centro ou a prioridade de tudo que nós fazemos. Então, tudo que nós fazemos como criação deve glorificar a Deus. Então, quando nós despriorizamos isso, nós tiramos o agradar a Deus da nossa prioridade, estamos categorizados no pecado com a palavra etema. Até aqui, irmãos, eu espero ter sensibilizado uma lição como essa, estudo como esse, ele visa sensibilizar-nos de que provavelmente a gente peca mais do que sabe, todos os dias,
e que, se não fosse o sacrifício na cruz, nós não teríamos condições de viver uma vida em busca da santificação. Então, nós estudamos aqui 16 termos bíblicos utilizados no Antigo e no Novo Testamento sobre o conceito de pecado e como que isso acontece na nossa vida. Então, tendo consciência de que há pecados conscientes, ou seja, que eu cometo sabendo que eu estou cometendo, e pecados inconscientes que eu cometo e nem percebi, ou nem sei que é pecado, sou ignorante com relação a esse tipo de pecado, essa ramificação do pecado, é provável que pecamos diariamente, ainda que involuntariamente, ainda que sem querer. Desta forma, precisamos adotar uma cultura e estilo de vida alinhado à palavra de Deus. Então, temos que ter um modo, um comportamento, valores que nos auxiliem a ter um modo de vida alinhado com a palavra de Deus. Então, aqui temos algumas dicas, temos 7 dicas baseadas na palavra de Deus, do que deve fazer parte do nosso dia a dia, de modo que a gente consiga ter um modo de vida que busca uma santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeira dica é: confie em Deus. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a manter uma vida de santidade. Não há outro caminho, não há outro recurso, não há outra ferramenta. Somente a dependência, somente a confiança de Deus vai fazer com que a gente tenha uma vida em busca da santidade. Então, confie que Ele te guiará diária e constantemente rumo à santificação. Segunda dica: priorize a vontade de Deus. Por mais potenciais que sejam seus planos, seus projetos, suas ideias, a vontade de Deus, ela é prioridade e ela deve ser priorizada. Então, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. A tua vontade é prioridade na minha vida. Então, vimos que deixar de conhecer, ou não priorizar, ou ignorar, ou se rebelar, ou errar, ou enfim, não cumprir, ou não ser produtivo, tudo isso são formas de pecado. Então, o único modo é identificando, né, conhecendo e priorizando a vontade de Deus. Isso deve ser parte essencial no nosso dia a dia, nessa luta contra o status de culpado, contra a conduta pecaminosa. Eu vou mencionar mais sobre esse status de pecado, a gente sabe que tem várias linhas teológicas em cima disso, então vai ser importante eu fazer um desfecho quanto a essa questão de status de culpado, para a gente não cair aqui muito em arminianismo ou calvinismo, tá? A gente vai fazer um desfecho nisso aí. Então, segunda dica: priorize a vontade de Deus. Terceira dica para a nossa vida: humilhe-se na presença dele. Então, nós vimos que muito disso tem a ver, a desobediência, tem a ver com uma rebeldia, com uma rebelião, e isso muitas vezes está relacionado ao pecado que já contaminou a nossa alma, e, portanto, nós temos paixões, temos desejos ardentes por coisas que não deveríamos. Isso já é uma corrupção que acabou impactando a área da alma humana. Então, vimos que há ramificações, e que dessas ramificações nós temos ali o orgulho e a rebeldia. Nesse sentido, reconhecer que somente Ele é e que nós não somos nada é importante. Então, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Isso não é apenas uma promessa de exaltação, mas é uma necessidade para que a gente consiga ter uma conduta diária de modo a vencer o pecado. Outra dica, e essa é óbvia, não poderia faltar, né? Ore constantemente. Nós temos algumas disciplinas, né, em busca da santificação, e a oração, além da leitura bíblica, que vai ser aí uma das próximas dicas, ela é indispensável, né, uma disciplina essencial para o nosso relacionamento com Deus. Então, quem não ora, dificilmente vai ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, vai manter ali o seu espiritual de forma muito mais protegida, de forma muito mais saudável. Então, a oração, ela nos conecta com Deus
permite que conheçamos e estejamos alinhados aos seus propósitos. Então, lembrando que não conhecer o direcionamento, rejeitar um chamado, ou desviar-se, ou não se manter suficiente produtivo, tudo isso são formas diferentes de pecado. Dependa de Deus, isso está bem, a questão da confiança também, né, mas a dependência é diferente da confiança. Então, é semelhante ao confiar e ao humilhar-se, porém, depender de Deus envolve reconhecer que somos pecadores e que Ele representa todos os recursos necessários para a nossa vida, incluindo aquilo que Ele permite que a gente passe, que são o quê? Provações, aflições, momentos de dificuldade, que Ele permite que nós passemos, para que isso venha nos desenvolver, para que isso venha nos amadurecer como servos, como criação, como pessoas que estão em busca de uma santificação, depois de um processo de justificação. Alimente-se da palavra, então, como eu mencionei, não poderia faltar essa dica, então a leitura bíblica juntamente com a oração, elementos fundamentais, para a gente ter uma vida espiritual saudável, um relacionamento com Deus estável. E, por fim, resista à tentação. Então, ser tentado ainda não é pecado, ok? Ainda não chegou ao pecado. Agora, ceder a essa tentação, então nós temos o pecado. Né? O pecar consciente é naturalmente mais doloroso e danoso à nossa alma. Quando a gente peca e não sabe que pecou, isso traz uma culpa menos dolorosa, né? Porque a gente muitas vezes não sabe que está culpado, ou que é culpado daquilo. Agora, o pecado consciente que você faz, que você comete, e você tem consciência, você sabe que está pecando, esse traz dor, angústia, né? Traz não apenas um arrependimento, mas muitas vezes até um remorso, e isso está longe de ser o ideal. Então, se tentado, sofre na carne, mas resista e não ceda a essa tentação. Então, essas são 7 dicas para nós trabalharmos, para nós lutarmos e vivermos contra a conduta pecaminosa. Para nós concluirmos o nosso estudo de hoje, então, a vida do cristão tem 2 alvos. Primeiro, justificação. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador, né? Senhor da nossa vida, Senhor da nossa alma, Senhor da nossa vida espiritual. Esse é o primeiro alvo. Justificação por meio do sacrifício na cruz do Calvário. E o segundo e contínuo é a busca da santificação, que é o estilo de vida que busca a ausência do pecar, a ausência do pecado. E aí fica a reflexão para nós. É possível a gente viver uma vida uma vida verdadeira, em busca da santificação, quando a gente nem sequer conhece todas as ramificações de pecado? É impossível. Então, a ignorância, além de não ser uma desculpa válida, ela ainda pode ser considerada a principal causa de uma vida pecaminosa. Então, eu costumo dizer, uma frase minha, que o reino de Satanás é a ignorância. A ignorância é o reino de Satanás. Então, onde não houver a verdade, por isso que Jesus ele se intitula como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Quando ele diz que ele é a verdade, ele tira, a verdade é a única coisa que nos tira do terreno da ignorância. E a ignorância é o âmbito, é o reino do inimigo das nossas almas. Então, ela, além de não ser, né, uma desculpa válida para eu dizer que eu não sabia que isso era pecado, não sabia que isso era errado, ela é provavelmente a principal causa de uma vida pecaminosa. Para a reflexão do nosso estudo de hoje, então, algumas perguntinhas. Se você é capaz de responder essa pergunta, significa que você absorveu este conteúdo e provavelmente está apto a combater mais e mais o pecado no seu dia a dia. Então, o que é pecado? Quais as implicações do pecado na vida do homem? O que são pecados conscientes e inconscientes? Como o pecado ele se ramifica? Temos aí 16 termos, né, sobre
as ramificações do pecado. E para finalizar, é possível vencer o pecado? Como? Vimos 7 dicas de como isso pode ser realizado.